Vamos falar sobre a arquitetura da administração pública, um tema fundamental para a gente entender como o Estado funciona, mas que, vamos combinar, é um verdadeiro labirinto, cheio de detalhes e pegadinhas, principalmente para quem estuda para concursos, né? O nosso objetivo aqui é simplificar esse mapa. E para começar, vamos direto ao ponto que mais causa confusão: órgão ou entidade. Parece uma pergunta simples, mas saber essa diferença é a chave que abre todas as outras portas desse assunto. Como já dizia o sábio, a gente não pode ter medo de perguntar. Então, vamos encarar de frente essa questão. O que, afinal de contas, separa um órgão de uma entidade? Para a gente conseguir montar esse quebra-cabeça, a primeira coisa é olhar a figura completa na caixa, sabe? Entender o panorama geral de como o Estado se organiza para poder funcionar. Pensem assim: a administração pública tem dois lados. Um é o sentido subjetivo, que responde à pergunta quem é a administração. Bom, são os agentes, os órgãos, as entidades. O outro lado é o sentido objetivo, que responde o que ela faz. E a resposta é as atividades que buscam o interesse público. Basicamente, é a estrutura contra a função. Ok, com esses dois sentidos em mente, a gente chega na primeira grande divisão arquitetônica do nosso Estado. É aqui que a estrutura de verdade começa a ganhar forma. A administração direta pode ser vista como o núcleo, o cérebro do governo, sabe? São os órgãos que fazem parte da União, dos estados, dos municípios. Já a administração indireta, essa funciona como os braços especializados. São novas pessoas jurídicas criadas para cuidar de tarefas bem específicas. E agora sim, com todo esse contexto que a gente construiu, estamos prontos para resolver de vez o nosso quebra-cabeça inicial. A diferença entre órgão e entidade está prestes a ser revelada. E aqui está a resposta. Tudo se resume a duas palavras: personalidade jurídica. É esse o conceito que define a fronteira. É o que nos diz se estamos falando de uma parte interna do Estado ou de uma figura com vida própria. Olha só essa analogia para nunca mais esquecer. A desconcentração é como arrumar os cômodos dentro de uma casa. As tarefas são divididas ali dentro, internamente, e isso cria os órgãos. Já a descentralização é como construir uma casa nova ao lado. O Estado transfere uma função para uma outra pessoa jurídica, e isso cria as entidades. Então, um órgão, na prática, é um pedaço, um centro de competências, mas ele não é uma pessoa. Ele não tem vontade própria, não pode assinar um contrato em seu próprio nome, ele age sempre em nome do todo, do ente que ele faz parte. Pense nele como um braço do corpo. A entidade, por outro lado, é uma pessoa jurídica completa. Ela tem seu próprio CNPJ, seu patrimônio, pode ser processada, pode processar, ela tem vida própria. Ela está ligada ao Estado, claro, mas não se confunde com ele. Beleza, agora que a diferença ficou clara, vamos conhecer a família de entidades que compõem a administração indireta. São 4 tipos principais, e cada um tem suas próprias características. Esse quadro aqui é o mapa da mina. Olha só como fica claro. A autarquia é puramente estatal, de direito público. Mas quando a gente olha para a empresa pública e para a sociedade de economia mista, o regime já é o de direito privado, para poderem competir no mercado. Os exemplos como INSS e Banco do Brasil mostram como essa estrutura funciona no dia a dia. Vamos dar um zoom rápido em cada uma. As autarquias, elas são a forma mais clássica de descentralização. Elas executam aquelas atividades que são a cara do Estado, sabe? Como fiscalizar ou cuidar da Previdência. Por isso mesmo, elas são criadas por lei e têm uma série de privilégios. Com as fundações públicas, a ideia é bem diferente. É como se um patrimônio do Estado ganhasse vida própria, uma personalidade jurídica para cumprir um objetivo social, seja na cultura, na pesquisa ou na assistência. A FUNAI é um exemplo clássico disso em ação. Agora a gente entra no campo da economia. As empresas públicas, como a Caixa ou os Correios, têm o capital 100% estatal, mas elas operam com as regras mais ágeis do direito privado. Faz sentido, né? Elas precisam competir no mercado. E para fechar o quarteto, as sociedades de economia mista. O nome já entrega, né? É uma mistura. O capital tem uma parte pública, que é a maior, e uma parte privada. E elas sempre, sem exceção, são organizadas como uma sociedade anônima, uma SA. É o caso do Banco do Brasil, da Petrobras. Muito bem, juntamos todas as peças do nosso quebra-cabeça, agora vamos dar um passo para trás e olhar o mapa completo da arquitetura que a gente acabou de construir. E aqui está a imagem final. De um lado, a administração direta, o centro de comando, com seus órgãos internos.
Do outro, a administração indireta, com aquele conjunto de entidades especializadas, cada uma com sua personalidade jurídica, com vida própria, mas todas vinculadas à direta. É essa estrutura que permite ao Estado estar presente em tantas áreas diferentes da nossa vida. Entender essa arquitetura é o primeiro passo, é a base de tudo. Mas olhando para esse mapa, uma nova pergunta aparece na nossa cabeça, né? Se as entidades indiretas têm autonomia, como o Estado fiscaliza o que elas fazem? Como ele garante que o interesse público está sendo atendido? Bom, mas isso já é assunto para uma próxima análise.